2024, gente. Ai, 2024. Eu tenho muito a dizer sobre esse ano maravilhoso, também cheio de desafios. Tenho muito a agradecer, muito a observar sobre a minha vida. E assim, todo final de ano eu passo por um ritual. E já é uma coisa que eu faço há vários anos, na verdade, desde 2020. Então, são 4 anos que eu sigo fazendo uma retrospectiva da minha vida. Tanto os meus aprendizados, as minhas mudanças, os meus objetivos para o próximo ano. E nesse momento, quando eu fiz para 2025, essa retrospectiva, pensando tudo que aconteceu esse ano, tudo que eu quero para o ano que vem, eu fiz alguns pontos, escrevi alguns pontos que eu achei muito interessante para trazer aqui para vocês. Porque a minha vida mudou muito esse ano. Assim, não mudou pouco, gente. Eu morava na Argentina, fazia medicina lá, não estou mais fazendo medicina, não estou mais morando na Argentina. Voltei pro Brasil, tenho a minha casa aqui no Brasil, tenho um trabalho aqui. A minha vida mudou tanto geograficamente, como também de perspectiva. E todos esses aprendizados que eu vim carregando durante esses meses me mudou completamente. Os meus valores mudaram, a minha forma de me ver, as minhas prioridades, os meus anseios para o futuro. Então hoje eu quero conversar um pouco com você sobre as coisas que aconteceram, sabe, que eu aprendi, que eu internalizei nesses últimos dias fazendo essa retrospectiva. E no final do vídeo eu vou entregar para vocês uma lista de perguntas que vocês podem fazer para si mesmos, para ter aquele momento onde você para, se desliga um pouco do mundo em volta, se desliga das redes sociais, das expectativas das pessoas e para pensar apenas em si. Pra mim, isso é extremamente necessário. Eu não consigo começar um novo ano sem ter esse momento. E essas perguntas podem ajudar você a ter esse momento consigo. Vou deixar um PDF aqui na descrição e vou falar também um pouquinho dessas perguntas, algumas eu vou até responder. Mas antes, bem-vindos a esse canal. Se você não me conhece, um grande prazer, eu sou a Jess. E por aqui a gente fala sobre vida saudável, sobre rotina, sobre a busca de equilíbrio, para você encontrar uma rotina onde faça bem para si e que não esteja fora da sua realidade. Essa é uma busca que eu tenho na minha vida e é isso que eu quero trazer para você, te inspirar, te motivar e trazer novas perspectivas para o seu futuro. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo porque ajuda muito e também me seguir lá no Instagram. Eu tô muito presente por lá todos os dias. Pra mim, esse conteúdo aqui é como se fosse uma chamada de vídeo entre amigas ou amigos pra conversar um pouco e atualizar a vida, falar sobre o que tá acontecendo, conversar, sabe? Eu gosto muito desse clima gostoso da gente junto assim, conversando, porque pra mim vocês estão aqui, ó, na minha frente e eu estou conversando com vocês, então deixa seus comentários do que vocês acharam do vídeo, assim, porque aí eu já vou me sentindo mais próxima de vocês e isso é muito importante pra mim que tá do outro lado aqui da câmera. Tive que dar uma pausa e colocar um ventilador aqui do meu lado, porque eu vou ser sincera pra vocês, tá muito quente, vai fazer um ruído aqui no fundo talvez, mas vocês me perdoam. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é como eu aprendi que não existe momento certo. A ansiedade já me fez duvidar muito da minha capacidade em vários momentos da minha vida. E ao longo do tempo, isso foi me deixando muito insegura. Não conseguia, às vezes, começar as coisas por acreditar que eu não era boa o suficiente e eu precisava de mais tempo para me desenvolver, para saber o que fazer. Então, eu nunca conseguia começar certas coisas porque eu acreditava que se eu começasse daquele jeito, eu não ia conseguir, não ia dar certo e eu não conseguia lidar com aquele sentimento de fracasso quando eu começava uma coisa nova, me sentindo despreparada e não saía como eu esperava, porque as minhas expectativas estavam muito altas. Mas ao longo desse ano eu fui compreendendo e matando esse sentimento de que eu preciso estar de tal forma para começar certas coisas. Não existe isso de precisar esperar a semana começar, o mês começar ou situações acontecerem na vida para você fazer as coisas. Na verdade, isso é só uma ilusão que a gente constrói na nossa cabeça para procrastinar coisas que são desafiadoras para nós. E isso ficou muito claro para mim ao longo do tempo quando eu comecei a simplesmente fazer. Independente se aquilo dava tão certo como eu esperava ou não dava certo, eu
fazendo, eu ia aprendendo durante o processo. E fazer isso é muito transformador, porque você começa a se desapegar muito desse sentimento de que você não tá preparada para as coisas. Talvez aqui, naquele momento que você tá começando, você tá totalmente despreparada. Realmente, você pode estar despreparada, mas quando você começa, você também ganha experiência. E a experiência é a melhor forma de você se desenvolver, de você crescer como pessoa, como profissional, como criador de conteúdo. Eu sempre amei criar conteúdo e esse ano eu não estive muito presente aqui no YouTube, mas pra mim foi muito importante porque eu foquei bastante no Instagram, que é uma plataforma onde você ganha mais visibilidade para as marcas. Investir no Instagram de forma firme foi difícil porque eu sempre achava que o que eu estava fazendo não era bom o suficiente e eu focava muito mais na perfeição do que na produção de conteúdo, em mostrar quem eu era, mostrar minha identidade, as coisas que eu acredito, nas mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Então acabava que eu não conseguia produzir conteúdo direito. E quando eu produzia era muito custoso, era uma qualidade muito alta, porém porque eu tava buscando a perfeição e não conseguia produzir coisas mais simples, mais próximas às vezes do meu público, porque eu tava focando demais na perfeição. E aí eu nunca me sentia preparada para estar postando mais e me desafiando para outras perspectivas, porque eu estava focada, não é o momento certo, agora eu não tô preparada, eu não tenho tal material, um celular de tal forma, iluminação, não tenho microfone como agora. Não tenho microfone para estar talvez tirando o ruído desse ventilador, mas o que eu quero fazer é produzir conteúdo. Então eu vou estar entregando o melhor que eu tenho dentro do meu possível. E isso me fez crescer muito no Instagram. Muitas marcas me encontraram, porque o meu conteúdo desde então era só para pessoas da Argentina e que queriam ir para a Argentina estudar. Mudar para o Brasil também me fez ter uma mudança muito grande de público. E para as pessoas me encontrarem, eu tive que me esforçar 3, 4 vezes mais. E o meu conteúdo ainda está passando por uma mudança, né? Muitas pessoas estão deixando de me seguir lá no Instagram e muitas outras também estão começando a me seguir. Então essa mudança, ela precisou de muita dedicação. Hoje eu posto todos os dias, eu viso muito mais aquilo que eu acredito, independente da qualidade. Às vezes as coisas podem não sair como eu gostaria, mas eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. E é melhor eu entregar alguma coisa que eu acho importante do que eu não entregar nada. E fazer acontecer com o que você tem no momento, ela é poderosa. E ao longo do tempo você vai se aprimorando, você vai entendendo o que fazer, como fazer, na forma que é melhor, qual é a forma que funciona menos. Enfim, essa é uma experiência que eu tô dizendo pra vocês, particular com a internet, que é um lugar onde você tem que produzir muito pra você se destacar um pouquinho no meio dessa multidão de criadores de conteúdo. Uma coisa muito importante que eu, como pessoa ansiosa, com os pensamentos muito acelerados, que eu venho aprendendo a lidar com eles e também silenciar um pouco a minha mente. Uma coisa que eu aprendi com certeza esse ano foi a valorizar o silêncio. A solitude, ela muitas vezes foi uma grande companheira nesse ano, principalmente em momentos conturbados e turbulentos, onde tá uma tempestade lá fora, mas eu aprendi a conseguir encontrar paz em meio a esse caos e bagunças que estavam acontecendo na minha vida, porque existem muitas coisas que fogem do nosso controle. Mesmo a gente se dedicando, sonhando, correndo atrás, às vezes a vida dá uma virada, as coisas viram totalmente de cabeça para baixo e começa a reprogramar uma rota que você nunca havia esperado. E nisso é angustiante. Saí da Argentina, onde eu tava lá há 4 anos, e eu já tinha uma casa com todos os móveis que eram meus, eu tinha construído muita coisa lá, física mesmo, material. Largar tudo aquilo e voltar pro Brasil é uma coisa muito turbulenta. Qualquer pessoa que já fez alguma mudança de um país pro outro sabe do que eu tô falando. É uma turbulência muito grande, porque você começa a pensar o que eu vou fazer com um monte de coisa, como eu vou reduzir a minha vida em 4 malas, por exemplo, que foi a quantidade de malas que eu trouxe. Então, como eu vou reduzir a minha casa inteira em 4 malas. Tanto cozinha, quarto, banheiro, sala, tudo na minha casa eu tive que reduzir em 4 malas. Só que em meio a essa bagunça de mudança e também fechar o contrato, e aí a dona tinha que ir na minha casa fazer uma revisão da casa, se tivesse acontecendo alguma coisa que ela se incomodasse, eu ia ter que pagar, ou ia ter que ficar um pouco lá pra resolver essa situação. E meio também a dúvida de saber aonde eu ia ficar no Brasil, porque eu saí de lá
sem entender ainda aonde eu ia ficar, sem também móveis e coisas para me estabilizar aqui. Então foi muitas incertezas e uma bagunça bem grande na minha vida, mas eu consegui encontrar paz. E esse sentimento, ele me trouxe muita firmeza sobre o que eu estava fazendo. Eu entendia que eu estava perdendo algumas coisas na Argentina, mas eu também entendia que eu estava ganhando outras no Brasil, que consequentemente novas portas iriam se abrir, novas coisas materiais também iriam entrar na minha vida. E foi em meio a temporadas turbulentas, porque essa não foi a única, que eu fui entendendo que eu posso ser a minha paz. Dentro de mim eu posso construir isso, essa certeza de que tudo vai ficar bem no final. Eu sou capaz de superar esses desafios. Certas coisas acontecem e a gente não merece, mas elas nos mostram quão forte nós somos. E eu fui entendendo isso em cada momento, em cada situação. Às vezes no meio do caos a gente não entende nada, a gente fica tipo assim, o que que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Mas quando a tempestade começa a passar, a compreensão também vem junto. Se você sentar e se esforçar, eu tenho certeza, amiga, que você vai conseguir, ou amigo, construir o sentido. Eu não acredito que certas coisas acontecem pra te ensinar, não. Elas aconteceram, e aí você vai conseguir transformar elas em um aprendizado. Certas coisas a gente não merece passar, mas elas podem ter. A gente pode construir um propósito pra elas. E eu vim pro Brasil, tô morando hoje na antiga casa que é da minha mãe, a casa que eu cresci. Conseguimos móveis, geladeira, fogão, máquina de lavar, cama, mesa, tudo foi se ajeitando aos poucos. Eu fiquei muito ansiosa no começo, mas eu fui ganhando outras coisas e aos poucos tudo foi se ajeitando no lugar, sabe? Os quebra-cabeças começaram a encaixar as pecinhas. Eu tenho ainda muitas incertezas sobre o futuro, mas o que eu já consegui encaixar já me trouxe paz suficiente para eu entender que eu não preciso saber de tudo para eu conseguir seguir em frente bem. Eu posso, com o que eu tenho agora, tocar minha vida e estar vendo ela de forma mais otimista, porque eu mereço isso. Eu mereço viver a vida assim. Não dá por causa de problemas, que a vida sempre vai entregar problemas, eu viver sempre angustiada, triste, insatisfeita, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou fazer. Sabe, as incertezas da vida, elas sempre vão estar com a gente. A nossa jornada, ela é completamente incerta. A terapia, ela foi muito importante em todo esse processo. Esse ano foi o ano também que eu peguei firme em fazer terapia. Eu já tinha passado por algumas psicólogas antes, mas eu não consegui me adaptar tanto como eu gostaria, então eu entendi que eu deveria mudar. E nessas mudanças eu passei períodos sem fazer e tal, mas esse ano eu encontrei uma psicóloga maravilhosa que me acompanhou durante todo o ano e me fez compreender que eu tinha muita dificuldade em sentir os meus sentimentos e olhar pra eles. Dor, medo, angústia, raiva, ansiedade são sentimentos ruins, são sentimentos difíceis, mas eles têm um porquê. E quando você começa a olhar para o que você está sentindo, você entende também o porquê que eles estão ali, o que está fazendo você se sentir dessa forma. E essa compreensão, ela também traz autoconhecimento. E o autoconhecimento me trouxe muito amor próprio. Eu entender o porquê que eu estava com medo de certas situações, porquê que eu estava com raiva, qual era a raiva que eu estava carregando dentro de mim, do meu passado, da minha infância, da minha jornada, porque eu não conseguia me perdoar por situações que eu nem era culpada. Então, tem coisas que estão completamente fora do nosso controle, mas eu, mesmo assim, me culpava por situações não terem seguido como eu esperava, mesmo eu fazendo o melhor que eu podia, mesmo eu entregando tudo que eu podia entregar naquele momento. Se não deu certo, eu fiz o que eu pude e mesmo assim eu carregava culpas por isso. É muito mais gentil para si próprio você olhar para aquilo que você pode fazer. E inúmeras vezes a gente não faz o que a gente pode fazer e fica olhando muito mais pelo que nós não temos controle. Então, o que você pode estar aqui e o que você não pode estar bem aqui. Não tá no seu controle, você não pode mudar, você não vai conseguir, não importa o que você faça, nem o quanto você se culpe. Mas mesmo assim eu fico olhando pra aquilo, fico me culpando, fico me julgando, fico com raiva, angustiada. Então é muito melhor eu voltar os meus olhos
me focar naquilo que eu posso fazer. Nesse momento, mesmo a minha vida estando tão caótica, o que eu posso fazer? O que está no meu controle? O que eu posso mudar com as minhas mãos? Isso não é fácil, meus amores. Isso custa muita energia, porque você tá tão focado em uma coisa e tão se penalizando tanto que você esquece de ter mais autoconsciência e pensar assim, tá, beleza, isso não tá dando certo, eu não tenho controle disso, então tá, o que nesse momento agora eu posso fazer? É um amadurecimento difícil que você só constrói ao longo do tempo. O medo não precisa congelar a minha vida, nem a sua, meu querido e minha querida. Sabe por quê? Porque o medo é o sentimento mais natural que nós temos na nossa vida. E sentir medo não significa que você é fraco. Também não significa que você não deve seguir em frente e enfrentar aquela situação, ou que você não deve ir para o caminho que você tá pensando que você tem que ir. O medo, ele não precisa congelar a minha vida. Sempre que eu tenho sentido pavor e preocupação, sabe, angústia, medo mesmo, o medo traz esses outros sentimentos. Eu repito pra mim, o medo não precisa congelar a minha vida. Eu posso seguir em frente, mesmo assustada, sem saber o que vai acontecer. Porque uma das coisas que aconteceram esse ano que me fez ter esse start foi voltar pro Brasil. Eu sabia que eu precisava voltar. Eu sabia que eu ia deixar muitas coisas e que eu ia vir pra cá com muitas incertezas, mas mesmo assim eu vim. E ao longo desses meses que eu estou aqui, muitas coisas foram me mostrando que realmente eu deveria estar aqui. E aos poucos as coisas estão se acertando, estão se colocando no seu lugar, como eu já disse pra vocês. Só que foi apavorante, completamente apavorante, fazer essa jornada de volta e recomeçar aqui. E foi muito melhor do que eu esperava durante o caminho, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu também tinha outra perspectiva e tava morrendo também de medo de como ia ser voltar pra minha cidade depois de tanto tempo. Mas foi bem melhor do que eu esperava também. Reconstruir a minha vida, ter a minha própria casa. Lembranças que eu tinha do passado me faziam ver a volta pra cá de uma forma mais negativa. Mesmo eu sabendo que eu precisava voltar. E mesmo também eu tendo esperança de ser bem melhor. Mas eu fui compreendendo que eu não sou a mesma Jéssica de anos atrás. E eu também não tô com a mesma situação na minha vida de anos atrás. Então eu posso agora, com o que eu tenho hoje, construir um futuro completamente diferente da experiência que eu já tive antes. E a gente tende a pegar lembranças e colocar essas experiências do passado como verdades para o futuro. Mas confie em mim, isso não precisa ser assim. Você não precisa estar sempre associando o que aconteceu antes e as coisas difíceis que você já passou com o seu presente agora. Você pode ressignificar a qualquer momento o que está acontecendo na sua vida, as coisas que você tem, as experiências que você já teve e construir novas a partir disso. Assim, outra coisa que quem me acompanha lá no Instagram com certeza já deve ter notado é que eu passei a fazer muito mais atividade física. E eu sempre fui uma pessoa muito satisfeita com o meu corpo. Eu sempre me sentia satisfeita com o que eu olhava no espelho. Só que eu fui entendendo que a atividade física não é só uma busca para pessoas que querem mudar o seu corpo, querem estar de certa forma esteticamente falando, mas é um princípio básico para a saúde mental, para a qualidade de vida e para a longevidade. Se você quer chegar nos 80 bem, nos 60 bem, se você quer lidar melhor com a sua raiva, o seu estresse, sua ansiedade, você precisa fazer atividade física. E quando eu entendi que não era só por estética, eu comecei a investir muito nisso. Também por causa do meu tratamento para ansiedade generalizada, que esse ano foi o ano que eu descobri que eu tinha TAG. E isso me explicou muito certas situações que já aconteceram na minha vida que eu não entendia o porquê que eu estava sendo dessa forma. Por que naquele momento eu lidava com as coisas dessa maneira? Porque eu não conseguia superar certas coisas. Porque eu não conseguia não deixar a ansiedade controlar minha vida. E eu comecei a me perguntar quem eu era sem a ansiedade. Porque ela esteve tanto na minha vida por tantos anos, sabe? Desde que eu me conheço como Jéssica, a ansiedade esteve comigo. Então quem eu era sem ela? E a atividade física, ela me ajudou a ter vida no meio desse caos de sentimentos que a ansiedade traz, como ela paralisa a sua vida.
Então eu investi nisso, me apaixonei por isso. E hoje é algo que eu não troco na minha vida. Fazer atividade física, ir pra academia, me alimentar bem. Hoje eu estou muito mais satisfeita com o meu corpo, eu já era antes, então agora eu tô muito mais satisfeita. Tenho até perspectivas do que eu quero, sabe, pro futuro, como que eu quero deixar os meus bíceps, a minha dorsal, o meu glúteo. Mas isso é consequência, porque a atividade física, ela é um remédio pra mim. E não é apenas pra quem tem ansiedade, pra quem tá estressado. Gente, pra que você possa no futuro estar melhor pros seus filhos, pra que você possa no futuro carregar compras e subir uma escada. Porque é pra mim muito perturbador pensar que eu posso chegar talvez nos 70 anos e não ter independência de precisar de pessoas para fazer coisas básicas na minha vida. Então, fortalecer o seu corpo, ter massa muscular também te dá a possibilidade de você viver mais e viver melhor. Outra coisa muito importante, gente, é valorizar as minhas vitórias. Como eu fui por muito tempo uma pessoa exigente demais, comigo mesma principalmente, e muito perfeccionista, eu tinha muita dificuldade em conseguir valorizar as minhas vitórias, mesmo que elas fossem grandes. Eu estava constantemente me sentindo insuficiente, porque eu não conseguia nunca alcançar as minhas próprias expectativas, que eram muito altas. E talvez um dia sim eu vou conseguir chegar e conquistar essa expectativa que tá lá em cima. Porém, para me chegar aqui, eu tenho outras vitórias que vão me levar para esse lugar. Mas eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade em conseguir valorizar o que eu estava conquistando, um passo após o outro. Eu parei um período de fazer certas coisas que eu gostava, simplesmente porque eu gostava, não era pra trabalho, não era, sabe? Simplesmente parei porque não estava alcançando as minhas expectativas. Parei de desenhar, parei de escrever, parei de tal coisa e tal coisa, porque não sou boa o suficiente, não tô tendo resultados suficientes. Só que a terapia, gente, a terapia, entendeu? O que ela não faz com as cabeças duras, entende? Ela me ajudou a entender que eu posso ser ruim nas coisas, sabe? Eu posso ser medíocre, eu posso ser horrível também, e tá tudo bem. Certas coisas a gente não tem que buscar excelência, é simplesmente prazer, lazer. E outras que a gente precisa de excelência, como trabalho, faculdade e tal, nós precisamos olhar nas vitórias pequenas que nós conseguimos ao longo da trajetória. Faz você se apaixonar muito pelo processo, faz você se orgulhar da pessoa que você é e do que você foi capaz de conquistar naquele momento. Foi o seu esforço de agora que te trouxe isso. Foi a sua dedicação de agora que fez você conseguir o que você tem hoje. Você pode estar vivendo já aquilo que a sua pessoa de anos atrás tanto sonhava. Então, esse excesso de cobrança faz nós duvidarmos tanto do que nós estamos fazendo, porque viver essa jornada de busca constante, sempre insatisfeita com tudo, faz você perder o propósito. Eu vou agora ler pra vocês, vou ter que colocar meu óculos. Vai dar um reflexo? Vai dar um reflexo, né? Mas eu preciso ler aqui pra vocês algumas perguntas que eu vou deixar no PDF, pra você também sentar e conversar consigo e ter um momento de reflexão. E eu vou responder algumas aqui. A primeira vai ser: qual a sua maior virada de chave do ano? Pra mim, a maior virada de chave foi o primeiro ponto desse vídeo. Entender que não existe momento certo e eu posso fazer agora com o que eu tenho. Qual foi o hábito que você introduziu na sua rotina que mais impactou positivamente a sua vida? Além da academia, que pra mim isso é óbvio, mas fugindo um pouco do óbvio, foi voltar a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e sempre me conectei muito com as palavras, mas eu passei uma grande temporada da minha vida longe da escrita. E não só a escrita assim de escrever histórias, porque eu gosto de escrever histórias também, sabe? Crônicas, livros. Ao longo do tempo eu fui deixando pra lá, também por causa das responsabilidades com a faculdade. Mas uma coisa importante é que eu parei também de escrever o que eu estava sentindo. E voltar agora em 2024 com tudo, eu voltei com tudo. Porque antes eu escrevia de vez em quando, não era uma coisa frequente, mas escrever o que eu sinto. Mas também sobre o que eu estou pensando, sabe? Ter um caderninho pra você escrever as suas ideias, organizar os seus projetos, as suas perspectivas, tirar da sua mente e transferir pro papel ou pro iPad com a caneta, sabe? Escrever, o ato de escrever. Pra mim não faz diferença escrever num papel ou escrever no iPad.
Então, assim, eu tenho essa vantagem, entre aspas, porque tem gente que precisa de um papel. Então eu escrevo no iPad e transcrevo os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas perspectivas, os meus projetos, as minhas ideias. Então, trazer essa visualização pra mim foi muito importante. Me trouxe ideias, inspirações, me conheci cada vez mais. Então, pra mim, esse é um hábito que, na verdade, eu já tinha, mas que voltou com muita força pra mim esse ano. O que você percebeu sobre si mesma neste ano que quer continuar cultivando no próximo? Vou contar uma historinha pra vocês, respondendo esse ponto. A minha psicóloga, ela me mostrou muito que eu sou uma pessoa capaz. Eu transmiti pra ela em muitos momentos durante esse ano que eu duvidava das minhas capacidades. E eu tinha muito medo, às vezes, de tomar atitudes. Ainda tem, é claro. Mas eu estou, sabe? Quero continuar cultivando, como exatamente essa pergunta fala. Medo de, às vezes, me arriscar, porque eu duvidava das minhas capacidades de conseguir conquistar coisas. Duvidava da minha força, da minha criatividade, dos meus dons, dos meus talentos, da minha força de aprender e de correr atrás das coisas. E ela me disse isso uma vez. Ela disse: Jéssica, você duvida muito de você mesma. Você já conseguiu tantas coisas. Ela foi falando tudo, ó. Você conseguiu isso, você passou por isso e por aquilo, você fez isso e aquilo, você correu atrás disso e aprendeu isso. Por que você acha que você não vai conseguir tal coisa? Ela me falou exatamente a coisa que nós estávamos conversando. Então, eu fui desenvolvendo essa habilidade de acreditar que eu consigo, que eu sou capaz. Confiar mais nos meus instintos, nas minhas habilidades. Eu quero continuar cultivando essa confiança, porque ela traz um novo patamar para aquilo que você faz. Você começa a se sentir melhor com aquilo que você acredita e ter mais coragem para se desafiar, porque muitas pessoas, elas crescem, elas nascem, elas crescem, elas morrem no mesmo lugar da vida delas. Não só falando de um lugar geográfico, mas também como pessoas, porque elas não se arriscam, elas não confiam em si, elas não têm coragem de pular, sabe, em um lugar meio arriscado. Então, vale a pena você se arriscar. A gente só tem essa vida pra viver e ela é muito curta. E vou responder só mais uma pergunta pra esse vídeo não ficar absurdamente longo, porque eu tô morrendo de medo de ele estar muito longo. Como você se enxerga hoje, depois de tudo que viveu esse ano? É uma pergunta daquelas que você realmente tem que sentar e ficar, tipo assim, pensando, sabe? Porque ela é bem profunda. Mas eu consigo visualizar com clareza que eu me tornei uma pessoa muito mais leve. E a leveza traz otimismo, traz gratidão, traz esperança para a vida. Porque muitas das coisas que a ansiedade me arrancou durante anos foi o otimismo, a perspectiva mais saudável da vida, de você ter uma vontade de correr atrás, de acreditar que você pode, que você consegue, que você é capaz. Muito do que a ansiedade me trouxe foi completamente ao contrário. Perspectivas negativas, inseguranças, cobranças, medos. Então eu me tornei uma pessoa bem mais leve. E eu termino esse ano muito orgulhosa da minha jornada, por estar vivendo a vida de uma forma bem diferente do que eu já vivi em alguns anos. E tá terminando esse ano de uma forma bem diferente também, falando assim, mentalmente, espiritualmente. E é isso, meus amores, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição esse PDF, tá? Pra você sentar. E eu te aconselho a fazer um momento especial pra você. Se você puder, vou te dar uma dica, assim, que eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Pega aquela sexta-feira à noite ou aquele sábado à noite que você tá podendo ficar em casa sozinho, no seu quarto, na sua casa, enfim. Coloca umas luzes, sabe, mais quentes, assim, ó. Coloca uma velinha aromática, toma um banho premium e compra uma coisinha gostosa que você gosta de comer ou faz alguma coisinha gostosa. Senta, coloca uma música que você goste, que te faça se sentir bem. Senta e começa a responder essa lista. E com isso você pode pegar o tranco e ir mais além. Falar o que você quer para 2025, fazer uma retrospectiva daquelas que profundas, para que você possa lavar sua alma para 2025. Bem, um grande beijo pra vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo já em 2025, saiba que nunca é tarde pra você responder essa lista. Vai por mim, tá? Vale muito a pena. Um grande e enorme beijo pra vocês. Tchau!